Boa noite, pessoal. Mais uma quinta-feira, mais um episódio do nosso Café com Mais Saúde. Hoje é a nossa quinta-feira, a nossa roda de saúde. Vamos falar um pouquinho de temas extremamente importantes que a gente sempre traz aqui. E começando o ano pra gente, que é a nossa segunda temporada, com dois grandes amigos aqui e com um tema importante. Nós vamos falar aqui sobre harmonizações. Tanto penianas, com o nosso amigo urologista Dr. Carlos Eduardo, vulgo Cadu para todo mundo, e da parte genital feminina, com a doutora Érica, também super especialista aqui. Então nós vamos deixar todos os órgãos genitais que ninguém gosta de ver, vamos deixar bonito aqui hoje. Cadu, muito obrigado por ter vindo, por ter liberado a sua agenda aí. E vamos falar de um tema importante que eu acho que está no auge aí, que eu sei que você foi num congresso nos Estados Unidos, não sei onde você foi, para aprender a deixar o pinto bonito, não é isso? É isso aí, Bote. É um tema aí que está aparecendo, né, aqui no Brasil. Já faz uns 2 anos aí que já está nos Estados Unidos, né, com umas técnicas específicas. E está espalhando muito aqui no Brasil. Isso tudo por causa da parte da cosmiatria, né? O pessoal usa muito em face, essas coisas. Uhum. E todo mundo, sempre, muitos homens pensam em crescimento peniano, aumento peniano. E isso, as cirurgias são muito invasivas. E a harmonização chegou para colaborar com isso. Legal, vamos discutir um pouco daqui a isso aí. pouco. Érica, muito obrigado pela sua agenda também. Eu sei que a gente médico, putz, é uma loucura, né? Outro dia tentei trazer um colega aqui, o cara falou, pera, deixa eu desmarcar as 10 últimas consultas. Eu falei, cara, não quero atrapalhar a tua vida, pelo amor de Deus. Mas é sempre um prazer, muito obrigado, viu, Érica? Obrigada pelo convite. Eu acho que é um assunto super importante, né? Porque a gente não precisa fazer mais cirurgia, tem algumas outras alternativas, a gente dá qualidade de vida para essas mulheres, né? Nossa, muito top. Vamos falar de todas aqui. Semana passada a gente falou muito da parte de beleza, assim, de tecnologia, principalmente na face, em tudo, na verdade, né? Sem cirurgia, e hoje vamos tentar falar, mas nessa parte do genital de todo mundo. E aí, se o Cadu me permite, vou começar com as mulheres, como sempre, azar seu. Ótimo. Eu queria falar um pouco desse laser vaginal, Érica. Conta pra gente como você chegou até fazer esse treinamento. Você, como ginecologista de formação, você só faz isso hoje? Você atende as outras mulheres na rotina normal? Conta um pouquinho pra gente do seu consultório, da sua rotina e como você chegou nesse laser e o que é o laser. 3 perguntas. Tá bom. Bom, sou ginecologista obstetra, né? Eu atendo de tudo, na verdade, desde a adolescente até a menopausa, as pacientes mais velhas. Olha, legal. Né? A parte do laser, hoje eu faço muito laser, já tem mais de 10 anos que eu trabalho com laser, fiz a minha formação em laser lá na Unifesp, quando eu fui fazer PTGI lá. Nossa, Quem não então sabe, isso é antigo. É antigo. Na verdade, assim, o laser genital no Brasil chegou em 2007. Legal. Né? Face na dermatologia já é usada há muito tempo, né? Mas na região genital chegou em 2007. Então, foi ali que eu me especializei em laser, porque fui fazer patologia cervical e lá a Unifesp mexia com laser para tratamento de HPV. Tá. E eu falei assim, nossa, na minha cidade não tem isso. Vou me especializar, vou estudar isso mais a fundo, porque eu quero levar isso para Mogi. E o laser foi se expandindo, né? Ele começou lá na Itália, essa parte da harmonização, de tratamento de ressecamento, dessas coisas, lá na Itália, e foi trazendo essa tecnologia aqui para o Brasil. Tá. E eu fui estudar isso. E hoje eu faço muito isso no consultório. Faço lá na Clínica Musa. Legal. Né? A gente tem 2 agendas lá por mês que a gente faz. São os 2 dias do laser que a gente faz. Entendi. E o laser é uma máquina? É uma máquina que a gente traz de São Isso. Paulo. E como é que ele funciona? Na verdade, ele é um feixe de luz, né, que ele transforma esse feixe de luz em calor quando ele entra em contato com a vagina ou com a vulva. Né? E aí ele faz pontos intercalados, e nesses pontos intercalados é que ele vai estimular colágeno, ácido hialurônico, melhora a vascularização. É por isso que quem faz o laser melhora ressecamento, a flacidez, né? Então, quem que pode fazer o laser? Geralmente, assim, as pacientes que reclamam, eu tenho uma flacidez vaginal. Na hora da relação,
solta aqueles flatos, ou a vulva, aquela vulva flácida, aquela vulva murcha que a gente fala, né? Ou o próprio ressecamento vaginal, que ela começa a ter dor, desconforto na hora da relação. Legal. Então, o laser vai melhorar essa lubrificação, e melhorando essa lubrificação, como a gente está melhorando também a elasticidade por conta do estímulo do colágeno, porque a gente está perdendo o colágeno, Sim. né? E aí o laser vai estimular essa neocolagênese. Certo. Então, a vagina da mulher, ela fica mais firme de novo. Então, ela ficando mais firme, na hora da relação sexual, ela melhora muito o prazer dela, tanto para ela quanto para o parceiro. Então, é até engraçado que as pacientes, quando vão fazer o laser, elas chegam morrendo de medo, achando que dói. Não dói nada. Não dói nada, né? Então, não precisa ter medo do laser, ele não dói. Só do lado externo, dá um pouquinho de desconforto, a gente passa um anestésico. E o parceiro é o primeiro que percebe na hora da relação, porque fica mais firme, mais justo. Olha que legal. Né? Então, dá mais prazer para os dois. Que né? fantástico, que fantástico. Excelente. Érica, Cadu, se vocês me permitem, eu vou tentar fazer um bate-bola, um pouquinho da parte feminina, um pouquinho da parte masculina, e aí a gente vai tocando aqui, que a gente tem a noite inteira, se vocês quiserem aqui. É interessante, nem eu sabia dessas coisas. Nem eu, pô. Então quem tem cara... Resolveu o peido vaginal, você viu? Então, pois é. E aquele cara que tem um pinto pequeno também, você dá uma apertadinha com o laser, já ajuda também. Aqui, pô, Ajuda a gente também. se completa. Então... Que ótimo. E aproveitando, queria mandar um abraço pro Theo Cusatz, nosso amigo pessoal, meu irmão também aí. Infelizmente hoje, que ele está sempre com a gente aqui, Érica, ele teve uma reunião, não pôde estar, mas ele estava muito interessado aí nessa questão de harmonização peniana. Eu acho que ele até já foi seu paciente, não sei se já foi, acho que se já foi, não Isso precisa eu não posso contar, falar, né? pelo sigilo médico. Mas conta pra gente também, Cadu, você é um exímio cirurgião urológico, que a gente já conhece aí, principalmente com os cálculos renais, que é o dia a dia. É o dia a dia. Mas está vindo uma subespecialidade dentro da urologia nova, que é essa parte de harmonização peniana. Conta pra gente como foi isso aí. Essa parte de harmonização a gente pode incluir junto na androurologia, né? A androurologia, o que seria? A parte do envelhecimento do homem, Sim. em relação à disfunção erétil, que conta com ejaculação precoce, ereção, e agora, principalmente em relação ao tamanho do pênis, né? Perfeito. Então, muitos homens vão lá no consultório e falavam assim, ó, quero aumentar meu pênis. Eu falava assim, não dá para fazer milagre. Sim. Eu falo para o meu paciente, se você vier querendo aumentar o pênis, você está procurando médio errado. Porque Esquece. eu ia ser gigante e milionário, porque não ia estar aqui. Se desse para aumentar, o meu era o primeiro. Então, não é bem assim que funciona, né? Não dá para fazer milagre. Sim. Né? Eu falo para ele, ó, não dá para transformar um amendoinzinho numa cenoura. É. Então, a gente tem que... Por isso que chama harmonização. Então, praticamente, isso é o quê? É minimamente invasivo, né? É parecido com o que as mulheres faz preenchimento no lábio, né? Só que a quantidade de ml é diferente. Então, são várias técnicas. A técnica que eu utilizo é uma punção única e você aplica uma quantidade específica, né? Que isso aí eu consigo explicar mais no consultório. Mas aí você vai aplicar essa quantidade específica, o que você faz? Você aumenta o diâmetro antero-posterior. Então, o pênis, ele redondo assim, cilindricamente, você aumenta ele assim, para Sim. cima. Você não aumenta ele toda a circunferência. Tá. Então, se você for pensar... Você injeta dentro do corpo cavernoso? Não, o corpo cavernoso é um órgão que a gente não pode mexer. Tá. Né? Tanto é que as técnicas antigas mexiam no corpo cavernoso e podia trazer disfunção erétil. Porque o corpo cavernoso é onde enche de sangue para ereção. Então, é exatamente num espaço morto entre a pele e o corpo cavernoso. Então, por isso que não dói a punção única. É um bloqueio local só. Então, você preenche. Eu falo que ele vai ficar inicialmente igual uma coberta. Você deitado na cama, você põe só a coberta. Metade daquela região. Perfeito. E você deixar o quê? A coberta retinha. Se você mexe muito lá na cama, o que acontece? A coberta fica bagunçada. Então, você tem que ajustar a coberta de novo. Então, até se adequar, você precisa ajustar o ácido hialurônico ali. Tá. Então, são várias Etapas. consultas com aplicações. Não, a aplicação é única. Tá. Só que acontece, até o ácido hialurônico, ele imediatamente sai igual. Tá. Mas você anda, tem atividade sexual. Perfeito. E então, no início, ele pode se mexer. Tá. Ele se movendo, você tem que recolocar ele no local. Então, praticamente, ele demora 1 mês para ele ficar homogêneo ali, sem sair mais do lugar. Perfeito. E depois de um tempo, como ele é hidrofílico, ele aumenta mais ainda. Tá.
Então, por que a gente também fala que aumenta o tamanho do pênis? Por quê? Se você está aplicando uma substância ali no pênis, ele aumenta o diâmetro, ele vai ficar mais pesado. Sim. Se ele fica mais pesado, o que vai acontecer com o pênis? Mais sangue para poder... Não, ele estica, mole. Ah, entendi. Então, você tem um aumento do pênis flácido. Perfeito. Não tem aumento do pênis ereto. Ereto. Porque a gente não mexe no corpo cavernoso. Ah. Então, ele é o quê? Ele é um aumento peniano que você sente no espelho. Você vai olhar no espelho e vai falar assim: bom dia, amigão, você tá caprichado hoje. Então, é mais ou menos a autoestima Vai melhora. melhorando, né? Lógico. Para ter relação, também o diâmetro aumenta um pouco, porque Sim. você tem a substância. Só que a hora da relação, ele estica e diminui um pouco. Tá. Então, você ganhou no estado flácido, vou dar um exemplo, 6 centímetros. Na hora que ele estiver ereto, está uns 3, 4 centímetros maior. A mais. A mais de diâmetro. Então, realmente, você vê visualmente, a diferença é grande. Perfeito. Né? E, Érica, Cadu, infelizmente a gente não autorizou, né, trazer as fotos do antes e depois, porque o horário não permite, talvez o YouTube também não ia permitir, mas, enfim, a gente consegue imaginar toda essa melhora na cabeça. E aí você já falou, como o Cadu já colocou, o laser vaginal melhora esse peido vaginal na hora da relação e tudo mais, que incomoda muitas mulheres. Quais são os outros benefícios que o laser pode trazer, tanto para a mulher quanto para o casal? E quais são as principais candidatas que você elegeria aí? Só de médio para mais idade? Como que você trabalha aí? Ou qualquer pessoa pode fazer? Eu acho que os principais benefícios, tá, é justamente essa melhora desse ressecamento vaginal. Então, por exemplo, e ressecamento vaginal, a gente pensa assim, só a mulher menopausada que tem? Não. Eu tenho mulheres, por exemplo, pós-parto, que tem ressecamento vaginal, que às vezes só o hidratante vaginal não resolve. Mulheres que menstruam normalmente, que às vezes só o lubrificante não ajuda também. Pacientes oncológicas, elas não podem usar hormônio. Depois da radioterapia e tudo mais, né? E aí elas não ficam... O ressecamento delas é pior do que a menopausa natural, porque é um ressecamento químico. Então, é um ressecamento, fica bem atrofiado, fica bem fechado. Então, essas pacientes são ótimas candidatas, porque a gente não pode usar hormônio nelas. Então, vai melhorar esse ressecamento e também a produção desse colágeno, que deixa mais elástico, mais firme. Por isso que os flatos melhoram, né? Outra indicação também é a incontinência urinária. A incontinência urinária também. Tem aquela paciente, eu dou aquela tossidinha, eu perco o xixi, pulo corda, perco o xixi. Então, essa também ajuda, porque tem a formação do colágeno, o estímulo desse colágeno, então ele vai ficar mais firme também, né? Clareamento vulvar. Eu tenho muita paciente que fica com a vulva escura e ela se reclama, as mulheres, ela que nem vocês falam, né, do tamanho do pênis e tudo mais, as mulheres também têm esse desconforto com o tamanho da vulva, os pequenos lábios, né, quando aquela pigmentação mais escura, o laser também a gente consegue fazer esse clareamento dos pequenos lábios, principalmente as meninas mais novas, o público que mais tem procurado a gente é dos pequenos lábios, né? Elas se sentem desconfortáveis com um pequeno lábio grande. Então, assim, a gente faz a linfoplastia tradicional, do centro cirúrgico e tudo. Mas o laser. Mas é uma cirurgia. Mas é uma cirurgia que você tem de que moderado porte, inclusive. O ideal é o que é a linfoplastia? A linfoplastia. Porque tem gente que não vai saber. É verdade. A linfoplastia, na verdade, que é aquelas meninas que têm os pequenos lábios aumentados, elas se sentem incomodadas, com dor, né, desconfortáveis. Então, a gente reduz, a gente tira aquele excesso de pele dos pequenos lábios. Então, antes do laser, a gente fazia esse tratamento só com a cirurgia tradicional, que tinha que ir no centro cirúrgico, tomar anestesia, todo aquele, né? Uma internação. Exatamente. Hoje você faz na clínica. Hoje eu faço na clínica, com anestesia local, né? E a recuperação é super boa. O paciente pode fazer depois vida normal, segue normal, né? E fica até melhor o resultado, porque como a gente está estimulando esse colágeno ali, não fica cicatriz nenhuma. Quanto tempo depois pode ter atividade sexual? 10 dias. A gente pede 10 dias para elas ficarem em repouso, né? Repouso que a gente diz, repouso de relação sexual. De relação sexual. Né? De atividade. Mas sai do seu consultório e pode sair dirigindo academia, e pode normal. Pode dirigindo, pode fazer tudo. HPV também é outra indicação, né? Na verdade, esse foi onde eu comecei a mexer com laser, foi com a HPV, né? Então, assim, legal. porque não fica cicatriz, não fica, é o melhor tratamento que a gente tem hoje para HPV, tanto E o resultado é bom? De queimar tudo e não ter nem recidiva. Excelente. Condiloma some tudo
tudo sem cicatriz nenhuma. Quando a gente usa ácido, quando a gente usa cautério, fica tudo cicatriz. E aí as meninas ficam com vergonha depois daquela vulva que fica toda machucada. No laser, não, nenhuma cicatriz. No colo e na vagina, a mesma coisa. Tanto é que se a paciente não falar pra gente que ela fez um tratamento com laser, o médico não vai saber que não fica nenhuma cicatriz. Cistos. A vulva da mulher mais madura, ela tem um monte de cisto sebáceo, aqueles cistinhos de gordura. E elas se sentem incomodadas. Aquilo, na verdade, não é nada, mas elas, esteticamente, elas não gostam. E você consegue queimar tudo? Tudo. A gente tira tudo isso no laser e vida que segue normal. O líquen também, essa é uma outra indicação, outras candidatas também. Sim. Que isso é uma queixa super comum no consultório, que as pacientes acabam indo, às vezes, no consultório porque acham que estão com candidíase. Eu tô com aquela coceirinha que não melhora por nada. Mas, na verdade, a gente vai examinar, não é candidíase nada. Ela tratou anos aquilo como candidíase, na verdade é o líquen, que é uma doença autoimune, não tem uma causa e que o principal sintoma é coceira. Antes, a gente só tinha o corticoide de alta potência para a gente tratar no local. E o corticoide, ele tem um limite. Chega ali e não vai mais. Não melhora, Não melhora mais, não sai dali. Agora, só que o problema é que o líquen, ele muda a anatomia. Ele pode até encapsular, que a gente fala. Ele pode acobertar, fazer como se fosse um capuz em cima do clitóris. Ele deixa a vagina atrofiada, muda a coloração. Então, imagina isso para a autoestima da mulher. É péssimo. Né? Ela não consegue ter relação porque está doendo, porque está ressecada. Então, pacientes jovens que ainda menstruam e tudo e está com aquele ressecamento que não sabe de onde está, com uma coceira insuportável. Na hora da relação não consegue ter prazer porque aquele clitóris está todo encapsulado. Sim. E aí, quando a gente vai ver, é um líquen, que o laser é o melhor tratamento hoje também. Perfeito. E assim, o melhor, fazer no consultório, né? A gente precisa de internação, não precisa de nada, fantástico. né? Você falou, ele já sai dali, Já sai de lá, vai trabalhar, vai pra academia, quiser. faz Exato. tudo o que quiser. Então, Exatamente. o laser, ele tem esse estímulo para estimular esses colágenos. Colágeno, ácido hialurônico e a vascularização. Sim. Por isso que melhora a lubrificação, a mulher a ter orgasmo também, porque Sim. fica mais firme, aumenta a vascularização, tudo isso, né? Cara, Só faz benefícios. Uma regeneração local, né? Tipo uma regeneração local. O laser faz esse estímulo, Faz. né? Como na face, por exemplo, que eu acho que deve usar talvez um laser semelhante. É o mesmo. É o Só mesmo, faz mas uma potência. potências diferentes, mas é o Perfeito. mesmo laser. Perfeito. Na face dói, na vulva não dói. Não dói. A inervação da vulva é menor? Muito menor? É menor. É. Por exemplo, vagina, a gente não precisa passar anestésico nenhum dentro da vagina. Tá. Agora, na vulva, ela sente sim um pouco de desconforto, Tá. principalmente periclitoridiana ali. Então, ali a gente passa um anestésico ali, anestésico local, tópico. Entendi. Um creminho. Um creme de Só. lidocaína, por exemplo, funciona bem. Funciona super bem. Cadu, e aí você falou que hoje você é um médico. Como que é? Androurologista. Androurologista. Isso. Gostei desse nome aí. Que agora você cuida do homem. É. Literalmente, do todo homem. Né? Não só da. Que tu fala urologista, a gente fala da próstata. Né? Que eu acho que ainda é o carro-chefe. Eu vim de azul. Em homenagem a você, desculpa, Érica. Não tem problema. Mas em homenagem ao Cadu, vim de azul. Novembro Novembro eu volto, azul. hein? Novembro eu Em volto. novembro você volta aqui, eu vou no seu Propaganda consultório. Mas no mesmo ponto da conversa, assim, quem são os homens que te procuram hoje? Você falou que o geral, do que como vai melhorar, né? Mas quem são os homens que te procuram hoje? De menos idade, de mais idade, o cara de meia idade? Quem os caras que mais te procuram? O que você perguntou cabe especificamente, não tem idade. Por Certo. quê? É uma coisa... A indicação da harmonização não tem restrição. Não tem. É lógico. Você não vai fazer com um paciente menor de idade. Lógico. A partir de 21 anos, Esquece paciente orientado. menor, né? Acho que para ambos, né? lógico. Até mesmo. Então, o que é importante a gente ver? Tem até algumas escolas que estão pesquisando. Acho que antes de fazer harmonização, o interessante é passar no psicólogo, tudo. Só que se a gente for pensar, gosto é diferente de cada pessoa, certo? Então, um paciente que você acha que o nariz é perfeito e ela vai fazer uma plástica no nariz, ou uma paciente que tem os lábios bonitos, mas ela quer fazer um preenchimento, ela precisa ir no psicólogo? Não. Então, É verdade. o que acontece? A harmonização peniana base nesse conceito. Você está infeliz com o seu membro. Certo. Você quer que ele engrosse um pouco, que ele visualmente esteja melhor.
Então essa é a queixa do paciente que te procura. Essa é a queixa do paciente. Ó, eu queria que ele fosse um pouquinho mais comprido no estado flácido, ele encolhe muito. Eu queria ele um pouquinho mais grosso quando eu vejo ele. É isso. Pronto. A queixa é essa. Tá? Então, isso vai depender da idade. Porque todo homem, a partir de jovem, ele começa a pensar, nossa, esse meu pênis não é legal. Eu gosto do meu pênis. Ele podia ser um pouquinho maior. Tá. Então, você vê, realmente, homens, a gente tem uma média de tamanho de pênis, lógico, mas você vê pacientes acima dessa média, pacientes abaixo dessa média, né, tamanhos até razoavelmente grandes, e que procuram. Porque ele está insatisfeito no momento que ele vê o pênis dele, ele quer melhorar. Perfeito. Lógico. E qual a vantagem hoje em dia em relação a isso? É difícil, por exemplo, a equipe lá que faz essa técnica já tem uns 500 casos. Então, Você tem 500 casos? Nossa equipe. Perfeito. O que acontece? Quando o paciente não está satisfeito. Hoje aconteceu 2 situações. Um, ele não quis, e o outro, a parceira dele, ele era mais idoso, a parceira falou, a gente não está usando, não precisa disso. Sim. E aí? Esse ácido hialurônico, para você tirar na hora, você passa a hialuronidase. Ele dilui na hora. Você aplica a quantidade, dilui, acabou. Você consegue reverter. Você reverte. Perfeito. Você reverte. Tá. Acabou. Não quero não gostei, eu quero reverter. Tira. Pronto. Tá. A partir de 6 meses a 2 anos, realmente começa a ter uma absorção e você pode precisar aplicar de novo, caso queira. Fazer um retoque. Fazer um retoque. Mas tem pacientes, por exemplo, igual eu falei para você, que às vezes tem um membro maior do que o outro. Sim. A quantidade que a gente usa é uma quantidade padrão. Para quê? Para se acomodar, para não ficar desarmônico. Lógico. Então, a partir de 1, 2 meses, ele viu, nossa, já está legal, mas acho que dá para ficar um pouquinho maior. Você pode reaplicar nesse tempo e aumentar mais um pouco. Perfeito. Tá? Então, existe essa situação, sim. Mas quais as idades que mais te procuram? Você tem esse dado? Você consegue? Ou todos? Não sei. A faixa etária maior são os pacientes sexualmente ativos, Sim. Né, em torno de 25 a 35 anos. Tá. E depois alguns a partir de 50 anos. E uma curiosidade minha, como que o paciente chega para te contar essa história? Ele rodeia muito ou ele já chega com o pé nas costas ali? Já? Não, é direto. Direto. É impressionante. Ele foi ali para isso. Ele foi ali para isso. Eu falei assim, eu vi ali a propaganda ali, eu estou querendo saber como que é esse aumento do pênis. Pronto. Havia propaganda. Assim. Simples assim. Caramba, desse jeito? É simples. Fala na lata. Perfeito. É igual eles rodam quando está com problema de ereção. O problema de ereção, ele dá uma rodada. Tô aqui, assunto meio chato, ainda bem que você é homem. Se fosse mulher, ia ficar com vergonha. Não está tendo uma relação legal, né? Está ficando meia bomba, ele amolece durante. Isso aí já é mais complicado. Entendi. Na mulher já acho que é mais fácil, né? Elas são mais abertas. São mais abertas. Chega pra você falando assim, eu vim aqui porque eu também vi diretamente. seu Instagram, vi seu não sei o quê, vi na internet. Indicação de amiga. Vem muita indicação de quem amiga, fez. de Né? quem Deve ter fez. muito isso com vocês também, né? As mulheres não têm vergonha pra isso, não. Elas vêm, perguntam mesmo, elas querem. E assim, quais são os efeitos colaterais do laser? O que pode acontecer de errado quando eu faço laser? Algo assim... Existe alguma coisa, sei lá, sangrar ou ter uma fibrose grande, queimar, não sei se o laser queima. O laser para tratamento de HPV e líquen, ele queima, né? Tá, então fica uma crosta. Fica. Gera uma crosta? Nas de HPV, sim. Principalmente nas que são... Mas aí dói, né? Aí dói, então por isso aí é diferente. Porque aí você usa uma potência maior. Aí é uma potência diferente. Tratamento de líquen HPV é completamente diferente desse outro laser que a gente faz para o clareamento ou para o ressecamento vaginal, né? Entendi. Porque daí ele vai fazer, a gente tem que queimar aquela lesão, tem que matar a doença. Aí é diferente. Então, nesses casos, aí dói. Assim, de efeito colateral que pode ter nesses casos, dor, sangramento. Dor na hora da aplicação ou posterior também? Posterior também. Por HPV e líquen, como a gente tem que fazer mais forte, porque é destrutivo, então ali eu dou até um remédio para dor para paciente ali. Porque ali tem que... Então, nesses casos, pode dar um pouquinho de dor. Complicação, eu nunca tive uma complicação grave não. Assim, é mais dor. Infecção também não, porque a gente passa pomadas depois. Então, agora, o laser para ressecamento, para essa parte de lubrificação, de clareamento, nada, não acontece nada. Nem sangramento, zero sangramento. Entendi. E lógico, né?
A gente também vai muito de acordo com... A gente usa ponteiras para fazer esse laser. E cada ponteira tem as suas indicações, né? Então, tem a ponteira para o ressecamento, tem a ponteira para a incontinência, né? E também tamanhos. Então, às vezes, vem uma paciente menopausada, super atrofiada, com aquela vagina super fechada. Eu não posso usar a mesma ponteira de uma mulher que está menstruando normalmente, que vem com uma queixa de incontinência, por exemplo, né? Então, a gente tem esse bom senso de usar aquelas ponteiras menores, né? Para não causar desconforto nenhum. Então, assim, de efeito colateral, eu acho que seria só nos lasers que são cirúrgicos, né? Tipo da ninfoplastia dos pequenos lábios, que pode sangrar, ficar um pouquinho inchado nos primeiros dias. E sangramento só, mas agora do laser do ressecamento, não, tá? É difícil. É Aí muito é difícil. bem mais É mais tranquilo, muito mais tranquilo. E uma complicação crônica? Existe assim, tipo, o laser muda a flora vaginal que pode dar uma DIPA na paciente, por exemplo? Não, porque acontece isso? Não, tudo é super esterilizado, isso não acontece. E existe, assim, tô falando que você fez, tá, pessoal? Não tô falando nada da Érica, mas tô perguntando aqui do geral, porque ela já tá há 10 anos de experiência. Complicações crônicas, volto a dizer, tipo uma superatrofia e um fechamento, ou você acha... Não, porque na verdade o laser não é eterno. O efeito do laser. Perfeito. Né? Então, assim, isso tá a seguir aqui na pauta, mas bora lá. Então, ele não tem um efeito para sempre. Né? Então eu qual preciso, o tempo que ele dura? Geralmente, então, o laser para ressecamento, a média, tá? É de uma vez por ano. Então, a primeira vez, a paciente precisa fazer no mínimo 3 sessões. Geralmente, 3 sessões bastam. Ela faz 3 sessões com intervalo de 30 dias e isso vai durar por 1 ano. E aí, depois de 1 ano, ela vai fazer uma única sessão. Legal. Então não tem esse negócio, vou ficar fechado. Na verdade, ela vai atrofiar de novo se ela não fizer. Porque daí vai vir de novo ressecamento, aquela atrofia volta tudo. Volta tudo, né? Para trás. Que algumas pacientes, a gente até convoca as pacientes, a gente tem a nossa, né? Você tem a lista das suas pacientes que faz tratamento de porque rotina. Elas esquecem, porque fica tão bom da lubrificação e tudo mais, elas esquecem. E aí elas acham que é para sempre. Então a gente chama, fala assim, tá dando 1 ano, vamos fazer a manutenção. Se ela não fizer a manutenção, a chance de começar o tratamento tudo do zero existe. Existe. O Cadu, e quanto na harmonização, quais são as complicações aí, os riscos importantes? Porque vou falar um pouquinho até da minha área. Se eu injeto algo no subcutâneo, dependendo como for, eu posso gerar uma desvascularização e necrose daquele tecido. Quais são as complicações que essa injeção de ácido pode gerar no pênis? Por isso que é importante, primeiro, né? Por isso que é importante se fazer com o médico, principalmente. Não, pelo amor de Deus, não. Urologista. Vamos começar do zero aqui, né, Cadu? Esse quê? negócio de todo mundo começar a fazer estética, isso já é complicado. Principalmente na parte íntima. Isso, né? Com certeza. Pior ainda, né? Não, mas existe, fora da área de vocês, alguém, o pessoal fazendo? Faz mesmo? Tem, no Rio eu já vi, já. Ô, louco. E teve complicações, necrosou. Eu imagino, então. Então vamos lá. Por quê? Exatamente o que você falou, onde a gente aplica é no espaço morto. Se não é um espaço morto, não tem a vascularização. Ah, perfeito. Então é um espaço específico que você pode colocar. Por que é o espaço morto? É exatamente aonde? Onde a pele estica para ereção. Então a pele está flácida, né? Quando você tem ereção, ela estica. Se você tivesse vascularização ali, um monte de vaso, ela não ia conseguir esticar. Então, nesse espaço que ela consegue esticar, é onde a gente aplica. Perfeito. Então, é um lugar que não dá necrose. Sim. Mas, o que pode acontecer? Infecção. É raro. A gente teve um caso. Infecção, um abscesso. Uma contaminação daquele líquido. E vai perder toda a pele? Não, a maioria dos abscessos, a maioria das vezes, você não precisa tirar o ácido. Você pode tratar só com antibiótico. Perfeito. Dificilmente você vai precisar drenar. E drenar, ainda você, antes de drenar, você usa o ácido, a hialuronidase para diluir. Sim. E às vezes você não precisa nem drenar, nem vai criar pus. Certo. Então, é difícil ter esse tipo de complicação. Uma outra complicação, o que é? Às vezes você aplica um pouco fora do local, ele pode descer, ou principalmente paciente que tem excesso de prepúcio. Tá. Pode vir para a ponta, então você tem que empurrar o líquido. Tá. Senão fica o corpinho básico igual um cogumelo. Um cogumelo gigante. Ou você aplica muito do lado e fica uma barriga embaixo onde tem a uretra. Então, se você não aplicar corretamente, realmente pode acontecer isso. Então, pode ser essas duas complicações, uma infecção ou uma desarmonização do pênis, vamos dizer assim. Totalmente fica irregular. Irregular. Mas aí você também consegue resolver. Resolver fácil, né? Nisso aí. Deixa eu aproveitar. Posso perguntar? Lógico, Cadu. Você manda aqui, pô. Deixa eu perguntar. Porque eu atendo muito mulher também. Sim.
principalmente em infecção urinária de repetição. Ah, E principalmente idosos. E a gente sabe que a principal causa das idosas é ressecamento vaginal. ajuda. E a gente prescreve hormônio, às vezes até eu tenho que prescrever estradiol, alguma coisa 3 vezes por semana. Só que você mesmo falou que o laser, ele melhora Muito. Eu tenho muita paciente e com melhora a essa lubrificação. Sim. E na teoria, se vai melhorar a lubrificação, deve melhorar também a infecção urinária de repetição. Muito. Eu tenho muita paciente com essa indicação, que são pacientes menopausadas, super ressecadas, com infecção de urina de repetição, que já foi no uro, pesquisou tudo e não é nada, que a gente vê que é por hipoestrogenismo, Sim. né? O laser melhora. Depois que elas começam a fazer o laser... Mas aí é por conta da bactéria vaginal que começa a criar uma quantidade maior, e aí, até pela mulher ter uma uretra muito curta, isso tem essa infecção. E muito E próximo aí o da laser vagina, mata a né? bactéria? Ele não mata a bactéria. É porque como ele vai melhorar esse hipoestrogenismo dela, Ah, entendeu? tá. Então ele melhora essa vascularização local. E aí com essa melhor diluição, vamos chamar assim, hidratação local. Hidratação local, ela para de ter infecção de urina de repetição. Ah, legal. Tem legal. muitas pacientes assim. Aí, Cadu, também tem que trocar paciente, pô. Não é só ela mandar os pacientes pra você. Mas aí eu vou querer porcentagem. Ah, bom, não, mas aí a gente negocia mais tarde. Né? Mais tarde a gente negocia e já saímos daqui, porque eu também tenho a minha, porque eu que dei a ideia. Érica, ó, já aproveitando aqui, agradecer todo mundo que está assistindo a gente. Tem uma galera aqui assistindo a gente. Eu vou ler todas as perguntas daqui a pouco, mas uma chamou a atenção aqui, que seria da minha próxima pauta, que é... colocou assim, o ZL... Eu tenho que tomar muito cuidado com as perguntas hoje, porque o tema é Específico. íntimo. Então eu tenho que tomar cuidado para não falar bobagem. E o Theo sempre chama a minha atenção aqui, que eu sempre dou um fora no dia. Eu não dei nenhum ainda, vai ser daqui a pouco, talvez. Mas assim, ó, Bot, pergunta para a doutora se o procedimento é muito caro. Não é E aí entra da minha pauta, assim, o custo disso, se os convênios pagam, se consegue ter essas autorizações e quando pode ter as autorizações do convênio, se o SUS faz e o tempo desse procedimento que a paciente tem que deixar para poder ir lá passar e fazer esse laser com você. Isso. Tá. Convênio não cobre. Tá? Eu já imaginava. Não é procedimento. Não está no rol não da tá. ANS. Não, convênio não cobre. O SUS, para ressecamento, para clareamento, no SUS não tem esse serviço ainda. A gente tem para tratamento de líquen e HPV nas grandes universidades, tipo na Unifesp, Universidade de São Paulo, Pérola Baito, que aí tem a máquina, exato, e que faz, tem a máquina e faz, e utiliza-se até para estudos. Estudos, que foi onde eu fiz a minha especialização lá. Trabalhos. Né? Trabalhos. Então, nesses locais tem. Então, nesses locais você vai conseguir pelo SUS, mas para tratamento de HPV e líquen. Né? A gente já tentou, eu faço às vezes os relatórios para as pacientes apresentarem isso para os convênios, para ver se os convênios liberam. Até hoje a gente não conseguiu ainda. Mas você ainda. sabe se está ou não no rol para tratamento não entra. doença? Eu tentei até como incontinência urinária. Eles negaram. Tá. Entendeu? Eles negaram. Então, assim, mas uma não é... tática no tratamento de continência, faz o laser, mas mesmo assim eles não autorizaram. Eles não autorizaram. Então, assim, mas não é um tratamento caro, né? É um tratamento que a gente facilita bastante, porque, na verdade, o nosso objetivo é o bem-estar da paciente, da qualidade de vida. Com certeza. Né? Então, assim, não é estético não é só propriamente dito, né? Não é somente por estética, também, mas não é só. É para essa qualidade de vida dela, né? Eu acho que hoje em dia a mulher tem que ter essa autonomia, esse prazer também. Não é só porque eu tenho que fazer por causa do parceiro. Acho que não é mais assim. A gente está vivendo uma era diferente agora. Né? E se a gente tem essa tecnologia para ajudar, por que não? Por que não fazer, né? Exato. Isso é fantástico. E quanto tempo dura mais ou menos? Quantas sessões e quanto tempo dura cada sessão, Érica? Então, a sessão é rápida, só que a paciente precisa ir um pouquinho antes no consultório. A gente pede mais ou menos uns 40 minutos antes para a gente passar o anestésico tópico externo. Perfeito. Do lado de fora. E agora, lá dentro, quando a paciente entra para fazer o laser, 10 minutos a gente faz quando não é cirúrgico. O cirúrgico demora, né? Por exemplo, dos pequenos lábios, aí demora. Mas... É porque aí tem mais lesões, menos lesões, o tempo... tanto é que a gente faz horário até separado. A gente deixa um horário maior, né? A gente pode chamar até, sim, uma parte estética e do patológico. E do patológico. Aí a gente deixa esse intervalo maior. Entendi. Mas lá dentro da sala, uns 10 minutos. É muito rápido. Entendi. Então,
Então só tem que chegar antes para passar o anestésico só. Perfeito. E aí tem essa programação de 1 hora no máximo e dali ela sai. Dali ela sai, Vida normal. Vida normal, vai pra academia, vai fazer o que ela quiser. Só não pode ter relação por 10 dias. Perfeito. Não, isso já aprendemos isso, né, só. pessoal? Isso aí já aprendemos Mas essa. depois também dos 10 dias ela tem que ter. Até Mas bom muita que ela gente faz tenha. uma vez por ano, então 10 dias não é 10 nada, dias né, não é Cadu? nada. 10 dias não é nada. É bobagem, é bobagem. Só casar. Ô, Leozinho, a RTV tá economizando aqui na energia. Liga o ar pra gente aí que o Cadu tá de blazer, cara. Ele veio bonito hoje pra falar sobre esse tema. Eu ando bonito todo Leozinho, dia. liga o ar pra gente aí. Que tá calor aqui, né? Tá. Você tá de blazer e a conversa tá quente, né? Conversinha é quente. É, hoje. ainda mais com essa água aqui que tá diferente, tá ficando boa. Cadu, e no seu consultório, o convênio, como que tá essa parte de autorização no convênio e tudo mais? Porque isso tá tendo uma ascendência gigantesca. Tá tendo uma O convênio ascendência. autoriza? Não. Tá no zero. rol? Não tá no rol. Tá. Não Então, tá. isso é uma exceção total. É uma hoje. exceção total, né? A maioria dos procedimentos estéticos aí, a maioria não tá no rol, né? Se for ver cirurgia plástica, às vezes você vê a parte de nariz, quando tem problema de respiração, mama, mas a parte genital é muito difícil, né? Sim. Então não tá liberado. Aí quando você vai pensar no nariz, entra o Otorrino, otorrino, faz isso. como chama? Os cornetos, tira os cornetos lá tudo Isso. mais. Mandar um abraço pro Eristo, que esteve aqui outro dia. Grande Eristo. O Eristinho esteve aqui outro dia, fantástico. Ele é o Homem-Aranha nosso Homem-Aranha. É maravilhoso. Todas as festas fantasia ele vai de Homem-Aranha. Acho que só tem essa fantasia. Ele comprou ela. Ah, comprou, né? Comprou, ele dorme de Homem-Aranha às vezes. O pijama dele é Homem-Aranha. Um abraço pro Eristinho. Mas você colocou muito bem. Que aí depois o plástico entra e faz a parte do nariz, por exemplo. Na harmonização peniana não tem nada autorizado, você não consegue fazer nada. Nada. Não tem. Tá. Mas como a Érica colocou, da parte patológica, a harmonização também não tem. Não funciona. O que seria- Praticamente é estético mesmo, né, Cadu? É estético, porque o que acontece? Um paciente que tem um micropênis, né? Todo mundo já ouviu falar. Esses pacientes com micropênis já vêm desde criança. Perfeito. E é uma patologia horrível para a gente tratar. E o problema não é o tamanho, né? É o problema da disfunção, displasia, assim, do corpo cavernoso. Então aí você já entra com hormônio desde É pequeno. uma agenesia do corpo? Ele fica fininho. Tá. Não é agenesia porque ele tem pênis, né? Tá. Ele fica pequeno, estreito, é micro mesmo, né? Até na ereção. Então fica difícil. Então você já começa com tratamento com parte hormonal desde pequeno, hormônio local, Tá. Choragon. Isso aí até tem alguns casos que eu trato, né? Alguns dão certo, outros infelizmente não. Não tem como, né? Não Aí tem depende muito da evolução. Então é 100% estético, né? A gente também facilita, divide em várias vezes se precisar, né? O custo do ácido hialurônico, a gente pega o ácido de uma empresa que a gente conhece, que é liberado pela Anvisa, né? Perfeito. Isso é importantíssimo, né? Porque que existem não ácidos e ácidos. Então, por exemplo, todo paciente que faz, eu mostro, ó, ampolinha da Anvisa, fechada, lacrada, para Perfeito. mostrar. Validade, pra ele, tudo mais, né? Então, você tem que ser, essas coisas você tem Metódico, que tem que ser mostrar pro metódico, paciente. isso é importante. É. E você tá vendendo seu peixe. Às vezes eu tiro foto até da nota ali para mostrar, se tiver algum problema, eu consigo cobrar aquele Fazer lote. um rastreio, né? Isso, então é tudo certinho. Tá. né? E o custo é muito alto, Cadu? Não Tô é muito, perguntando também. lógico, mesma coisa. não é muito alto, mas é lógico, o custo é uma coisa relativa. Né? Sim, não, Isso com certeza. é impressionante, porque um paciente, às vezes, ele acha caro você cobrar uma cirurgia, uma vesícula Dependendo ou um como cálculo, for, né? mas já para ele colocar seios, ela vai achar que não é caro. Então, Ou até isso é um o valor inverso, relativo. né? O cara operar de um câncer, talvez o custo não é tão importante porque tá a vida dela em jogo, mas operar ou fazer uma harmonização ou colocar uma prótese com uma coisa estética talvez não seja tão importante. E o Existem as tempo, duas o vertentes. tempo cirúrgico, Cadu, é meia grande? Meia hora? Meia hora. Meia hora de aplicação de dor? Não, não. Porque o que acontece? Eu aplico, Tá. E aí você molda. moldo, eu mesmo que moldo, Certo. tá? Não precisa fazer brincadeira, mas eu mesmo moldo, Sim. né? Aí depois que eu moldo, A gente não faz brincadeira aqui, Cadu. ótimo. Mas depois dessa triagem. Eu não vou mostrar A como gente que vai eu moldo, cortar. tá? Aí depois de moldar, eu vejo os locais que ficaram irregulares e eu aplico o resto da substância para ficar Tá. igualzinho. Entendi. E você falou que o convênio sem chance hoje, né? Sem chance.
por enquanto, sem chance. Tá. Já chegou algum paciente de você ter que dar recibo, ele consegue alguma coisa de reembolso, essas situações? Você acha que consegue? Cara, é igual se você for pensar, se você colocar um procedimento cirúrgico, Certo. não é? Você colocar uma coisa inespecífica, aí às vezes consegue, né? Tá. Um reembolso parcial. Parcial, pelo menos. Porque É como se fosse um procedimento urológico, né? Isso, exatamente. Perfeito. Érica, tipo, quais são as dicas importantes que você daria se a pessoa está em dúvida? Pô, será que eu procuro a doutora Érica para uma avaliação? Você sempre atende a paciente antes do laser ou você recebe uma cartinha do Dr. Bott que é para fazer um laser vaginal e você já sai fazendo? Você sempre avalia? E a segunda pergunta é, quais são as dicas importantes que você dá para a mulher dos sintomas para te procurar? Eu sempre avalio. Sempre, né? Sempre, porque muitas vezes já chegou muita paciente que não tinha indicação de laser e eu contraindiquei, né? Perfeito. Então eu sempre avalio. Todas as pacientes que eu vou fazer o laser, eu quero olhar a paciente, ver se realmente qual que é a indicação, aonde que está o problema, se o laser vai resolver. Porque se ela não tiver indicação, o laser não vai funcionar e ela vai falar mal do meu procedimento. Não é interessante isso para mim. Isso né? Então, é aquela indicação Relativo. do próprio paciente. Isso Exato. é fantástico, porque cada paciente que você trata e tem uma resposta adequada, ele vai te trazer no mínimo 2 ou 3. Com certeza. Isso então, é para mim, fantástico. é muito melhor a paciente sair satisfeita. E ela só Sim. vai sair satisfeita se a indicação for correta, né? Tá. E eu acho que a dica que eu dou para a paciente, observar o seu corpo, Sim. né? Observar seus sintomas. Tô com ressecamento, tô com dificuldade para ter relação sexual, tô com vergonha. Eu olho no espelho, eu vejo ali a minha vulva flácida, meio amolecida, ou tô perdendo xixi, tô tossindo, tô perdendo xixi, tá escuro. Eu acho que observar essas coisas e passar em avaliação. Aí eu vou examinar, vou avaliar, se ela tiver indicação, eu acho que o laser é super bem-vindo. E para resolver mesmo, E para né? resolver, né? Para resolver, porque melhorando a autoestima dela, melhorando a qualidade de vida dela, eu tenho uma paciente feliz em todos os sentidos, né? Tá. Em tudo, na saúde dela em geral, né? Sim. E a paciente tem que ter algum cuidado antes? Qual é o preparo para fazer o laser? Sei lá, ela tem que ficar alguns dias sem fazer relação prévia, tem que fazer uma, sei lá, higienização antes, não sei. Eu sempre peço para a paciente depilar um pouquinho do lado de fora, porque o pelo atrapalha um pouco, né? Perfeito. Então, uns 5 dias Não antes... tem nada a ver com aquele laser com... Não tem nada a ver com o laser de depilação. De depilação, não, né? É diferente. Me veio agora na cabeça. As pacientes perguntam. Às vezes já vieram até para fazer o laser de depilação. Eu falo assim, não, esse não é isso não é aqui. esse o de depilação, você vai fazer com a dermato, não é esse laser que a gente trabalha. Sim. Então, a gente pede para, pelo menos, aparar um pouco o pelo, né? Né, porque o pelo atrapalha. Relação, a gente pede uns 2 dias antes de não ter relação, para não ficar com a mucosa machucada, né? Porque senão ela já está agredida ali, e a gente vai colocar uma microfissura, a gente vai colocar a ponteira, então a gente pede para uns 2 dias antes não ter relação. Perfeito. Se a paciente tiver histórico... Ela vai sentir dor se tiver isso, ou qual é o problema? Ela vai sentir desconforto e é uma microfissura aberta, é um ponto aberto ali. É um né? ponto de infecção. Rompeu a barreira, exato, né? E aí a gente não quer. Agora, se a paciente tiver histórico de herpes genital, nessas pacientes a gente precisa fazer uma profilaxia com antiviral. A gente faz antes e durante. 3 a 5 dias só. E como que você chega nesse diagnóstico de herpes viral? Ela tem que ter tido um tratamento prévio. Geralmente eu pergunto para a paciente, porque geralmente elas têm, né? Elas já tiveram episódios anteriores, então eu já pergunto. Na anamnese você vai chegar eu chego nessa conclusão. Se elas nunca tiveram, eu nunca tive nenhuma paciente que nunca teve e apareceu com herpes. Isso nunca tive. E também não tive nenhuma paciente que desencadeou o herpes, entendeu? Tá. Mas a gente faz esse pré. Mas é esse só o preparo. Do resto, qualquer mulher. Tá. E se a mulher tem idade já, como nós falamos, né? Pelo menos mais de 18, de 21 anos, mas ela é virgem. Ela pode fazer laser? Vaginal, não. Ela pode fazer vulvar. Vulvar. Ela pode fazer. Então, por exemplo, as ninfoplastias, da redução dos pequenos lábios, eu tenho muita paciente virgem que quer fazer. Perfeito. Aí, essas pacientes, até às vezes menores de idade, essas vêm sempre acompanhadas com a mãe, né? Lógico, tem que ser. Então, a gente só não pode fazer nada interno.
Tá. Interno não. E elas não têm nem indicação para fazer interno, né? É, porque É. praticamente nunca usou, né, Cadu? É, Tá isso zero aí. bala. E nos homens, Cadu, qual que é a dica que você dá aí? E quais são os cuidados que o paciente, por exemplo, o cara tá ali, olha e fala, caramba, eu acho que eu vou procurar o Cadu para uma harmonização. Qual que seria os pormenores, assim, dizendo que, puta, eu preciso procurar para uma harmonização? Existe alguma indicação precisa? E quais são os cuidados que ele tem que ter prévios, né, que provavelmente você deve dar, você com certeza avalia também todos os pacientes. E quais são os cuidados que você orienta antes do procedimento? Então, quem que indica? Aquele paciente que, a maioria, aquele que está insatisfeito, que às vezes tem vergonha de se expor no banheiro, tem vergonha de usar uma sunga, né? Uhum. Então, essas são as principais indicações. Tem que examinar sempre, né? Sempre. Até na harmonização... Você não faz, o cara não chega à primeira consulta e já deita na mesa para harmonização? Não. Não. Mas, por exemplo, o paciente quer perguntar, veio consulta particular, que eu não atendi o plano dele. Uhum. Isso aí eu abato do valor, consulta caso ele vá fazer o procedimento. Não, perfeito. Pode. Né? Porque a gente não faz direto. Mas realmente tem que aparar o pelo. Higiene. Se você pegar um paciente, principalmente com excesso de prepúcio, mau cheiro, com bala no post-it. Então tem alguns casos que você fala, não está numa situação boa. Quem tem fimose, Cadu, pode fazer? Quem tem fimose, não. Perfeito. Porque a fimose você tem que operar antes. Quem tem o excesso de prepúcio, pode fazer. São coisas distintas, né? São coisas distintas. Perfeito. Explica pra gente um pouco aí, Cadu. A fimose é que tem o excesso de prepúcio e não consegue expor adequadamente a cabeça. Certo. Principalmente quando fica em ereção. Então, às vezes, ele enforca. Mesmo que você ponha tudo, ele dá uma enforcadinha. Certo. E isso é uma doença patológica, você tem que resolver, que vai trazer Existe problema um no anel futuro. fibrótico, É um né? anel. Que você tem que resolver. Tá? Independente da idade. Então, Então, a fimose seria uma contraindicação já. É uma contraindicação. Mas o excesso de prepúcio, não. Não é uma contraindicação. Mas tem que entender o quê? Tem um limite de aplicação. Então, no estado... O limite de líquido? Isso. É por peso? Como não, funciona? o limite para onde eu aplicar. Porque o que acontece? Quando você aplica no pênis, você vai geralmente até aquela cicatriz que o paciente operou. Certo. Para quê? Você não entra na mucosa, para não ficar perto da glande também, porque aí pode anestesiar um pouco. Sim. Já aquele paciente que tem um excesso de pele, você não pode aplicar até o final do excesso, por quê? A hora que o pênis ficar mole, o líquido vai descer e vai inchar. É. Então você tem uma margem vai fazer como de... se fosse uma bolsa. Isso. Então você tem uma margem de segurança. Tá. Então realmente você tem que saber até onde você pode aplicar nos pacientes com excesso de pele. Excelente. Pessoal, quem está seguindo a gente aí, está assistindo a gente ao vivo, se não conseguir, depois assiste a gente, vai ficar gravado no YouTube, no Facebook, no Instagram depois também. Nós vamos publicar alguns teasers dessa conversa, uma conversa fantástica com a doutora Érica, com o doutor Cadu. Para quem precisar fazer uma harmonização genital, nós estamos dando várias dicas aqui hoje. Tem várias pessoas aqui com a gente. O Nilson Cusatz, o Theo não vem, mas manda o pai dele representando aqui, sempre assistindo a gente. A Marissa, minha esposa, também está sempre aqui. A minha mãe falou que é um tema extremamente importante. Olha, Se até ela minha falou, mãe tá achando. certo, Acabou, pô. cara. Minha mãe falou, acabou. O tema tem que fazer mesmo. A Guida dando boa noite. O Marcelo Nunes dando boa noite a o todos Rock. nós. O Rock... É o Rock. Qual Rock? Já foi na sua casa. Qual que é o Rock? Assistir jogo de futebol do São Paulo. Ah, tá. Pô, um abraço aí, Rock. O André Luiz Peixoto também mandando um abraço aqui. O Thiago XXT. Laro. Hã? XXT. O X. Ele colocou aqui. Espera aqui que eu achei aqui, ó. É o XXT. Thiago Lara. Dr. Botti, parabéns pelo programa. A doutora atende na Clínica Musa e o doutor atende aonde? Na Clínica Muso? Os cara, eu falei que eu sabia. Eu li sem querer aqui ainda. Puta merda, eu sabia que ia me Não, ferrar. não é Clínica Muso, não. Mas, Eu deixo o Muso, espera. mas é na Clínica Ele Urus. deixa bonito, mas, Thiago, o merchan é só no final. O Márcio Prado mandando boa noite aqui também. A Marisa Marins. Quem é? É, Marisa? Marisa Marins. É minha cunhada. Cunhada. Lá do Espírito Santo. É mesmo? Mora lá em Vitória. Caramba, você divulgou na família, então. Isso é lógico. né? Porra, lógico. Tem que dar, Mas dar meu irmão, gente meu aqui. irmão não precisa. O teu irmão... O bicho é bem dotado. Ai, caramba, hein? Coitada da Marisa. Boa noite, parabéns pelo programa. O Diego Ferreira colocou aqui. O Cláudio Salum também, ótimo programa. O Cláudio também morava lá perto atrás
do Christian, Ah, é? o Cláudio. Gente boa demais, o Cláudio. Engenheiro, reformou minha casa umas 2 vezes. Se você precisar reformar a casa, viu, Érica? Pode ir. O Cadu mora numa mansão gigantesca, não precisa reformar mais nada. A Gláucia colocou aqui, ó. Boa noite, Dr. Botti. Pergunta para os convidados se tem restrição de idade para fazer harmonização ou o laser. A restrição a gente já falou que menor a gente não faz, né? Não. Ninguém. Não. Só se, por exemplo, a ninfoplastia, se a paciente está incomodada e aí a mãe autorizou. Mesmo menor, tem autorização. Menor assim, né? Na cirurgia 16 bariátrica, anos. que eu faço bastante, a gente não está proibido, mas existe uma contraindicação e precisa de uma autorização por escrito da família. Sim, então. Menor, né? Operar menor é muito difícil. Então, menor assim, 16 anos, né? Não 13, assim. A harmonização Não. peniana, não. Jamais. Não faço. Não faz. Não faço. Tá. O teu limite de idade inferior? Inferior é a partir dos 19, 20 anos. 20 anos. Para mais, tem alguma contraindicação? Nenhuma. 90 anos, 90 quer fazer anos, uma quer laser fazer. vaginal? São super bem indicadas. E do seu, Cadu? Com certeza, ainda mais que ele vai fazer só xixi. Se tiver maior para ele pegar e fazer xixi, vai ser melhor. Melhor ainda, né? Não vai servir viu? para muita coisa. É patológico também. Ela gostou. Eu sabia que eu tinha lido aqui, ó. O meu amigo, o Marcelo Nunes, está perguntando aqui, XXT. ó. Meu amigo XXT fez cirurgia com o Dr. Cadu recentemente. Realmente ele ficou impressionado com o resultado. Falou que ficou parecido com uma foto 3x4 dele. Cadu, explica pra nós isso aí. Que é? A foto 3x4 eu não entendi. Eu também não. Mas existem casais homoafetivos, então, vai olhar. O importante é a satisfação. É lógico, também acho. E uma coisa importante, se você for pensar, né, com laser e tudo, e o aumento peniano, você faz o aumento aonde? Antero-posterior. E onde fica o clitóris? Pra cima. Pra cima. Isso ajuda mais na... Ainda mais você com a harmonização... Você tá agradando a mulher aí, né? Exatamente. Você ainda pode ajudar. Aí fica a dica, mulherada. Aí. É a Tá? troca. Não são todos, mas realmente acontece. Tem alguns casos que houve melhora, sim. O Marcelo Dutra tá aqui com a gente também. Lembra, sabe o Marcelão? Marcelo Dutra? Sei. Pô, do Clube de Tiro. Amigaço existe uma maneira de diminuir também? Eu acho que deve estar falando que deles deve ser monstruoso, né? Não, Você já viu dele? Já ele foi tirar dúvida, eu falei pra ele, tem que operar a fimose. Ah, perfeito. Tá? Marcelo, fica aí a dica. O pênis a gente considera só o corpinho. O chapéuzinho não faz parte do pênis. E a mesma pergunta do Márcio aqui, que a esposa dele reclama do tamanho. Deve ser muito pequeno dele. Márcia, perfeito para você fazer harmonização. E o Cadu acabou de falar. Na parte antero-superior, vai dar na relação Pode dar mais prazer. Mais prazer na mulher. O Wagner, o Cal, dando boa noite pra gente aqui. A Cristina colocando, parabéns, doutor, você é maravilhoso. Eu sou suspeita para falar do doutor. O doutor me deu outra vida. A Cristina Silva, desculpa. Olha aí, Cadu, salvando legal. Vidas. Ó, isso é bom, né, Cadu? Receber é gostoso escutar. É gostoso Obrigado. receber essas gratificações, né? O Cláudio colocando aqui, parabéns pela entrevista. O André Luiz Peixoto, XXT. O XXT. Cara, ele não para, hein? Ele tá empolgado. Ele tá empolgado. Ele ficou feliz com a cirurgia. Ó, o Nilson Cusatz. Topo, como sempre. Ó, ele falou que topa aqui, hein? Ó, o Nilson tá... Nilson, é só marcar consulta. Ana Ramos, conversa super esclarecedora. A Cristina, parabéns pelo programa. Muito bons doutores presentes. Érica, conta... Tem algum caso específico de sucesso que você não consegue esquecer? Tipo assim, olha, caramba, aquela mulher que eu fiz deu muito certo. Conta pra gente aí. Lógico, não precisa falar o nome. Se falar o nome, sai mais caro, a gente pode... A audiência aumenta. Não, tô brincando. Não precisa falar o nome, não. Só contar esse caso pra gente aí. Tem? Ou um ou dois, não sei. Acho que assim, esses mais, assim, né? Os de líquen são os que a gente mais, assim, é porque é muito o visual, sabe? E a qualidade de vida que a gente dá para paciente, né? Eu tive uma vez uma paciente que estava tratando candidíase eterno. Sim. E aí, quando ela apareceu no consultório, ela tinha um líquen horroroso. Caramba. Horroroso. E é visual? E ela não consegue perceber? O líquen... Então...
ela vai no ginecologista e às vezes tem alguns ginecologistas que às vezes não examinam, então, ou não tem muita Aí fica experiência, difícil, né? ou não tem muita experiência com líquen, né? E aí, quando eu examinei a paciente, eu vi que não era candidíase, que ela estava anos tratando errado e era líquen. A princípio, ela não quis fazer o laser porque ela tinha um pouco de medo, um pouco de receio, então ela foi fazer tratamento com corticoide. E aquilo que eu falei, né? O corticoide melhora até o limite, dali não dava mais. E aí eu conversei com ela, expliquei tudo e ela topou em fazer. Mas assim, Bote, ficou assim sensacional, porque ela tinha um líquen escleroso. Então, o líquen escleroso dela, os pequenos lábios dela já estavam apagados, já estavam desaparecendo. Ela não tinha mais pequenos lábios. O clitóris dela estava totalmente encoberto e a vagina super fechada, né? Então, aí... Isso perde autoestima, né? Total. Então, ela não conseguia nem ter autoestima relação mais, né? Ela não conseguia. E aí a gente começou a fazer. Dela eu tive que fazer até mais de 3 sessões de laser, porque só 3 sessões não dava, né? E assim, os pequenos lábios que desaparecem, isso a gente não consegue reconstruir mais. Perdeu. Né? Não existe nenhuma infiltração, como faz nos lábios, alguma coisa assim? Tem, mas ali ela sumiu, a gente não tem nem o resquício não consegue mais. fazer uma plástica, Mas rodar ali não retalho, dá. igual a gente às vezes faz retalho para bolsa escrotal. Dos pequenos lábios ali não dava mais. Mas o que a gente faz? Quando a gente começou a fazer o laser, ela melhorou a coloração. Tava branco. Voltou a ficar cor de rosa, porque melhora a vascularização. Até a abertura vaginal, a gente começou com aquela ponteira fininha de menopausada. Na última sessão, ela já estava com ponteira normal. Eu passava espéculo G nela, normal. Né? Então, melhorou muito a autoestima dela, voltou a ter relação sexual. As pacientes de líquen, a gente acaba fazendo de 6 em 6 meses o retoque. A manutenção, porque o líquen, como é uma doença autoimune, está muito relacionado também ao estresse. Volta fácil. Ela pode voltar muito mais. E que mulher que não é estressada, né? Nossa. Então aí acaba voltando. Eu vejo lá em casa. Então aí acaba voltando mais fácil, né? Entendi. Então a gente faz. Então essa paciente, eu lembro muito dela, porque melhorou muito, né? Visualmente melhorou muito também, e a qualidade de vida. E HPV também, né? Eu tive uma paciente uma vez que ela chegou assim, com a vulva infestada de lesões, de condiloma mesmo, de verruga. E ali, ela já tinha passado com outros colegas, tinha usado ácido, então ela já estava toda machucada, ela já nem queria mais. Então, aí eu ofereci o laser para ela. Existe algum homem que te procurou já por HPV anal para fazer laser? Não, eu acho que eles têm vergonha. Ah, com certeza. Mas eu tenho muito paciente, muitos não, pelo amor de Deus. Muita coisa, mas alguns pacientes que eu já operei, e o tratamento do HPV anal é queimar. É muito ruim. Eu tava cara, pensando a nisso. dor é muito grande, cara. E- Deve ser, né? E no pênis também. Mas aí dá pra fazer laser Dá nesse... para fazer. Dá pra fazer nesses locais. Tem muito proctologista que faz também. Ah. Que usa o laser para... É o melhor tratamento que a gente tem, é O o problema laser, né? da região anal é que às vezes você precisa do anoscópio, né? Pra ver até onde vai. Precisa Isso- fazer. Mas Na eu verdade, acho que quem tem... aí não tem como. A não ser essas ponteiras que ela Até onde tem. vai. Eu não sei se na região... Mas aí Porque se vai na vaginal. Mas geralmente é só na borda anal, Cadu. Não tem muito dentro, não entra muito. Vai até a linha Porque pectina no na máximo. vagina vai. Na vagina Na vagina vai? vai, porque às vezes eu tenho que fazer laser na parede vaginal. E quando a gente vai fazer, eu já tive paciente assim, que eu tive que fazer laser na parede vaginal, só que eu tive que fazer em 2 sessões, porque ela tinha condiloma nas 2 paredes. E aí, se a gente faz as 2 numa sessão, colaba. Né, gruda. Entendi. Então a gente não pode fazer. Então aí eu até explico para o paciente, ó, a gente vai fazer em 2 sessões, Sim. né? A gente vai fazer um lado primeiro e na próxima sessão a gente faz do outro E lado. se deixar molde? Ah, mas dói depois, porque Dói? como o laser de HPV é destrutivo, se eu colocar qualquer coisa ali, ela vai sentir desconforto. Você não tem o estímulo do colágeno como você tem na frequência do laser. É diferente, né? né? Aí vai estar destruindo, Eu tô Cadu. Vai destruindo fazer a lesão. fibrose. Eu perguntei do molde, porque usa na Nas- transformação, né? Usa Sim. esse molde, A mas gente usa aí, muito, Muito molde, né? Mas é que aí não tem necessidade, então eu posso fazer em duas. Nossa. Gente, vocês têm noção que nós estamos 1 hora conversando aqui? Eu Já percebi deu, ali, deu ó. 1 hora. O quê? A hora. Agora que eu tô vendo ali o Deu uma relógio. olhada Deu 1 hora, a gente tá conversando aqui, viu, Érica? Você tava preocupada em falar 1 hora falando Passou aqui do rápido. assunto. Já estão chamando a atenção aqui, mas segura aí que eu tenho algumas coisas para perguntar ainda. A minha esposa Maritza falou assim, ó, não tem estresse nenhum aqui em casa, é mentira, eu sou uma seda. Vamos acreditar, pessoal.
A Marli tá aqui com a gente. O Jaime Tenório dando parabéns também para vocês. É o Jimmy. Cadu é mestre. É o Jimmy. Colocamos, eu sei, pô, Jimmy. Cadu, e seu caso de sucesso aí? Tem alguns cases legais? Então, já fizeram 500 pacientes? Caramba, o bastante. que pode acontecer, realmente é difícil, né? Porque o paciente pode ficar satisfeito e pronto. Mas Sim. tem alguns casos que o paciente fica muito satisfeito e melhora a autoestima. E o que acontece? Às vezes, quando você aplica, pode dar uma, vamos dizer, anestesiada na inervação. E muitos pacientes desses, eles têm ejaculação precoce. Então, conseguiu tratar a ejaculação precoce dele. Já faz um combo. Você entendeu? Porque melhorou a autoestima, deu uma anestesiada na localização até o ácido pegar direitinho. Sim. Ele melhorou a ejaculação precoce. Tá. E... Pô, aí o cara marcou um golaço. Exatamente. É. Né? Então, existem essas situações. Não são todos, Sim. mas uns casos específicos que marcam, Mas igual você tem algum caso especial assim, que você viu que era muito micropênis, Não, talvez, isso aí alguma não. coisa assim? Tem uns que fica bem embutido, uns pacientes mais obesos, esses são mais difíceis de aplicar, porque eu tenho que aplicar na base do pênis, eu tenho que segurar a barriga, ir lá aplicar. Sim. Então, às vezes, tem alguns que você consegue aplicar e o pênis desembute. Porque existe o pênis embutido. Sim. Ele dá uma desembutida e Por fica conta daquele visual. coxinho gorduroso. Tá. Isso é legal. Entendi. Gente, cara, que conversa boa, fantástica, muito gostosa de estar aqui conversando, mas a gente já atingiu aqui 1 hora, atingindo o tempo máximo que nós temos aqui quase. E agora chegou a hora do merchan. Como já perguntaram aqui, aonde a doutora Érica faz laser? É a hora do seu merchan, doutora. Pode passar o telefone, pode passar o Instagram, seu Instagram, como te procura, como que as pessoas te acham para fazer esse laser? Tá. Eu atendo na Fala clínica. direto para a câmera aqui agora. Agora é a hora do seu merchan. Olha lá. Eu atendo na Depois a clínica. gente faz um corte e te manda. Tá Ó, tô aqui, hein? Atendo na Clínica Musa. Quem tiver interessada no laser, os benefícios do laser, é só me procurar lá na Clínica Musa. Meu Instagram é doutora Érica Suzuki. Também pode me mandar mensagem no direct ali, eu respondo. Terei o maior prazer em atender todas vocês. Excelente, pessoal. Ó, procurem a excelente doutora. Ela vai ajudar vocês com o laser. Cadu, como que os homens, então vamos chamar de homens, que é a harmonização peniana, só os homens, um andromédico, como que eles te acham? Vamos lá. Lá na Clínica Urus. Ah lá, tá? tá. E outra, o Leozinho é fogo, cara. Ele já mete já ali, tá. já, ó. Fantástico. Clínica Urus, tá? O telefone é 4735-3353. Certo. Tá? Não só a parte de harmonização, Sim. parte de cálculos, de próstata, câncer, urológico, eu cuido tudo, e uropediatria também. Olha que legal. Então, tô lá para atender vocês, qualquer dúvida. Meu Instagram é cadu_marins, tá? Se eu colocar Carlos Eduardo, ninguém sabe. Tá, e é verdade. Ninguém conhece. Ninguém é Dr. Cadu e É, olha doutor lá. Carlos Eduardo, não conheço. Cadu, sim. Nem minha mãe chama de Carlos Eduardo. Nem quando ela tá brava? Só minha avó que chamava quando tava brava. E aí fica difícil. E pra gente terminar aqui nas perguntas, o Edil tá perguntando aqui, ó, se você fez harmonização dos lábios. Não, eles O são... Edil. O Edil é seu personal? Não, não é meu personal, porque ele me alongava, ele tá meio pesado. Aí... a hora que ele me empurrava assim, machucava. Aí não é Eu mais. sempre quis ter um corpo de personal. Agora eu tenho. Tenho, do Igual do Edil. Edil. É. Não, meus lábios são carnudos. No fundo, São não. carnudos, são iguais. Pessoal, excelente conversa nessa quinta-feira. A primeira dessa temporada, desse ano novo que a gente está começando agora. Que a gente fez 1 ano semana passada, viu, Érica? Eu vi a festa aí. Viu aí, não viu? Meus parabéns. É. Cidadão mogiano, você viu? É, Ele não. ganhou o Esse título de título de cidadão cidadão magiano mogiano. ganhei quase um mês já, umas 3 semanas. eu parabéns. vi. Obrigado. Mandar um abraço pro Farofa aqui que me Gente proporcionou. boa, conheço Farofa. Conhece Farofa? Pô, Conheço. gente boníssimo. Um cara fantástico mesmo. Ele tá ali para ajudar a população mogiana mesmo. E, Érica, muito obrigado pelo seu tempo. Eu sei que a agenda é difícil. Muito obrigado por você ter vindo, viu? Eu que agradeço o convite. E vamos ter outras. Com certeza nós vamos ter outras aí. E Cadu, não tem o que falar do Cadu, grande amigo, parceiro. Isso aí. Quando eu preciso de alguma coisa, ele me ajuda na parte urológica. Quando ele precisa, ele não pede ajuda para mim. Peço sim. Não, é verdade, ele pede sim. Seu Então, a gente sacana. Peço é um sim. parceiro aí em vários hospitais que a gente tá. A gente se indica, É né? isso aí. Então eu quero agradecer a sua presença, viu, Cadu? É isso, Obrigado eu que mesmo. agradeço sempre o seu convite, cara. É Não, um imagina. prazer estar com você Sempre. Beleza. Pessoal, muito obrigado por quem acompanhou a gente. Dá um like lá, que é muito importante pra gente. Segue a gente nas redes sociais, no YouTube, no Instagram, no Facebook. E semana que vem tem mais.
mais Café com Mais Saúde. Até a próxima quinta. Obrigado, pessoal.